Olá, boa noite a todos do canal. Eu sou a Maria Luísa e sou do Espírito Santo. Hoje já sou uma senhora de 68 anos, mas o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha aproximadamente uns 10 para 11 anos. Eu era criança. Quando eu tive a terrível experiência de conhecer o terrível lobisomem. Algo que me traumatizou por muito tempo. Pois bem, vamos ao relato. Eu lembro muito bem que era uma época muito difícil, uma época de muita pobreza. Pra vocês terem ideia, a gente morava naquelas casinhas de taipa. Aquelas casinhas que as paredes são feitas de aquelas varas amarradas com cipó, e depois passado aquele barro vermelho. Igualzinho pro lado do Nordeste. Pois bem, e como a época era muito difícil, não tinha nada para comer, meu pai sempre tinha que procurar serviço por longe. Morava eu, meu pai, minha mãe e mais outro irmão. Irmão de quase a mesma idade. Eu lembro que, bem naquela época da quaresma, para ajudar, meu pai teve que ir trabalhar em um serviço em uma fazenda, cerca de uns 50 quilômetros. Ele só ia conseguir vir ver a gente de 15 a 20 dias. Mas era o que tinha para fazer na época, senão a gente ia morrer de fome. Só que nessa época, eu ouvia muito se falar no temido lobisomem. A minha mãe, quando dava 7, 7h30, nas noites que meu pai não estava lá, ela já fechava a porta e ficava ali rezando até a gente dormir. Ela tinha muito medo, porque ela contava que ela já tinha visto aquela criatura frente a frente, perto de uma ponte. E sempre quando ela contava essa história, a gente ficava ali tudo encolhido, morrendo de medo. Pois bem, passou-se a primeira semana da quaresma. Entramos para a segunda semana, meu pai estava trabalhando lá nesses lados da fazenda. E há uns 2 dias atrás, uma comadre da minha mãe já tinha falado que estava acontecendo novamente avistamento dessa criatura ali na região. E minha mãe logo já ficou morrendo de medo. Mal anoitecia, ela já trancava aquelas portas que era bem fraca, aquelas casinhas. Quando bateu praticamente aí umas 5 horas da tarde, numa sexta-feira, a mãe entrou pra dentro de casa branca. Falou assim: meus filhos, vamos trancar a porta, é cedo hoje, mais cedo ainda. E eu falei: mas por quê? Eu vi um homem muito estranho passando ali em direção aos matos. Esse homem muito estranho que tinha entrado em direção aos matos. Um homem que ela nunca tinha visto. Era um homem todo maltrapilho, uma roupa rasgada, mas muito mal encarado, muito branco, meio corcunda. Então ali, só na expressão da nossa mãe, a gente já ficou morrendo de medo também. E ela já trancou as portas cedo, foi rezar de costume, nós jantamos, um pouquinho de comida que tinha. Aquela época era na época da lamparina ainda, nem energia tinha pra vocês terem noção da pobreza. Quando dava por volta de 8, 8h30, nós já tava deitado ali pra passar aquela noite logo pra chegar outro dia. Quando deu ali aproximadamente umas 11h30 da noite, eu lembro que eu acordei, a minha mãe fazendo sinal pra gente fazer silêncio. Tinha algo muito grande ali ao redor daquela casinha. E o nosso cachorro, que era um vira-lata, como ele era muito barulhento, aquela noite ele estava encolhido no canto e dava para perceber que ele estava chorando, como se tivesse com muito medo. E minha mãe falou: eu tenho certeza que isso é um lobisomem. E aquela criatura começou a cheirar ali embaixo da porta com uma respiração muito ofegante, mas tipo assim, quando uma pessoa está muito cansada, que correu muito. E aquilo cheirava embaixo da porta. Passava uma espécie de unha nas paredes, nas portas. E minha mãe, com muito medo mesmo, começou a rezar para todos os santos. E eu vi que ela foi em direção ao fogão e não tinha nada assim que desse para se defender. Então ela falou para nós fazer silêncio, que ela ia botar água para ferver. Que se aquela criatura tentasse entrar ali, a única coisa que ela poderia é jogar água quente. O vizinho mais próximo, uns 300 metros mais ou menos,
E o vizinho também, se estava ouvindo alguma coisa, estava em silêncio lá. Eu sei que quando deu umas 00:30 para 1h da manhã, a gente percebeu que aquela criatura estava tentando forçar a porta para entrar. Aí o desespero tomou conta. E aquela água já tinha fervido, desfervido. Então a minha mãe não quis nem esperar para ver. Aquelas portas de antigamente, muito mal feitas, tinha uma vagona embaixo, cerca de uns 2 dedos assim deitado. E a mãe se abaixou e ela falou que viu uns pés peludos mais feios do mundo. Então ela pegou aquela chaleira de água fervendo e jogou por baixo da porta. Seja o que tivesse ali, fez uns barulhos tão horríveis como se estivesse se queimando todo mesmo. E saiu correndo ali igual um cavalo quando tá um cavalo bravo. Parecia aqueles cavalos ou aqueles boi no rodeio pulando. E se embrenhou no mato. Ali minha mãe percebi nas suas feições que ela sentiu um alívio na hora. E ela falou se era lobisomem ou não, só pulando ali com os pés queimados. E novamente ela foi encher outra chaleira e botou no fogão a lenha de novo. Falou, se vir vai ter água quente de novo. Só que aquela noite aquela criatura não voltou mais. No outro dia de manhã, a gente foi falar pro vizinho. E ele falou que tinha visto aquela criatura passando pela janela. Mas ele também ficou com muito medo de tentar vir ajudar e aquela criatura matar ele. Porque ele já era um senhor também. Mas ele falou se precisasse ele ia vir, nem que fosse com um facão na mão. E minha mãe contou a história da água e ele saiu dando risada. Mas graças a Deus, passou-se os dias, nada mais aconteceu. Meu pai voltou de lá, explicamos o que tinha acontecido. E ele falou que preferia passar fome do que deixar nós sozinhos ali correndo risco. E ele deu um jeito de reforçar aquelas portas. E aos poucos foi conseguindo alguns bicos ali na região. E com o tempo foi passando, a gente conseguiu mudar mais para a cidade. Moramos bastante anos lá. Espero que vocês tenham gostado do relato. Foi uma época muito difícil da minha vida. Ainda mais por ficar frente a frente com o lobisomem, digamos assim. Eu lembro que eu fiquei muitos anos com aquele trauma. Quando eu fechava os olhos para dormir, parece que eu via aquele lobisomem na minha frente. Aqueles pés peludos horrível. Até hoje, já sou uma senhora, às vezes eu tenho um pesadelo com isso. E um detalhe que eu não contei. Depois que eu comecei a namorar, casei, fui morar na minha casa, eu dei um jeito de comprar um sobrado para morar no 2º andar. Porque eu sempre pensava assim, dependendo do lugar que eu morar, se eu morar embaixo, na casa embaixo normal, um dia aquela criatura pode vir. Pelo menos eu estando na parte de cima eu tô mais segura. Podia ser loucura da minha cabeça, mas só quem passou por um trauma daquele sabe o que eu tô falando. Boa noite. E até o próximo relato.